mais de R$ 1 milhão em mais de 10 países. Esses foram os meus números do ano passado, trabalhando online e viajando pelo mundo. E isso quase que de forma automática. Você quer aprender como que eu faço para vender produtos de outras pessoas e ganhar muito trabalhando de casa ou de qualquer lugar do mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo. 4 jogadores extra classe, talvez o Flamengo foi mais por esse caminho, contratando, esse cara pode ser mais decisivo, talvez, mas em compensação o Palmeiras tem um elenco super uniforme, tanto que ano passado o time alternativo jogava tão bem quanto o time titular. Que olhar que você debruça aí sobre a seleção? Acho que falando de seleção, eu vejo principalmente no começo do trabalho, né, do Tite, via-se muito que ele repetia bastante, né, os jogadores, principalmente os 11 ali, né, então isso para jogador de futebol é muito, muito importante ali, tá, esse entrosamento, né, você se conhecer, né, então ele teve uma sequência muito positiva no meu modo de ver por causa disso, né, e agora está tendo acho que um pouco dessa oscilação exatamente porque ele está fazendo esse tipo de teste, é o momento dele poder ver outros jogadores, é o momento dele testar outros jogadores, né, em posições que ele vê que pode ajudar a seleção, então é um período onde você vai ter um pouco mais de dificuldade mesmo, né, porque os jogadores não se conhecem, né, jogadores estão chegando novos, né, estão jogando com caras a primeira vez, então vai ter um pouco de dificuldade, então eu vejo que ele vai estar tendo um pouco dessa oscilação exatamente por causa do entrosamento que ele tá fazendo esse tipo de teste. A gente fala muito, nesse momento aqui no Brasil, da intensidade por conta do que acontece com o Palmeiras e com o Santos. E, obviamente, que passa na cabeça do brasileiro o seguinte, poxa, se o Flamengo, com o grupo que tem, a seleção pode ter quem quiser, consegue ter um jogo com o time posicionado bem na frente no campo, com volume de jogo, com intensidade de jogo, com qualidade de troca de passe, com rotação, inclusive, de sistemas táticos, por que a seleção não pode fazer? O que está acontecendo com o Flamengo e com o próprio Santos pode ser uma lição pra gente, ou você acha que não tem uma ligação com outra? Seleção e time é um pouco difícil de você analisar, porque o time você tem tempo para trabalhar com os jogadores, você tem tempo para poder evoluir, e o treinador ele tem tempo para poder implementar muito bem o trabalho na ideia que ele quer, né? Na seleção brasileira não tem muito esse tempo, né? Então, no meu modo de ver, exatamente ele não tem esse tempo para poder buscar esse entrosamento que ele quer com os jogadores. Por isso que ele teve mais sucesso antes da Copa do Mundo, porque ele repetia mais os jogadores que jogavam, né, os 11 principalmente, né, revezava bastante os jogadores que ficavam ali no banco, mas os 11, assim, ele mudava pouco a seleção. Então, os jogadores já se conheciam, então é mais fácil você conseguir implementar o trabalho dele. Então, acho que por isso que ele está tendo um pouco de dificuldade, porque ele não tem tempo para trabalhar. Dá para alcançar o Flamengo? Dá, nós estamos em busca, nós vamos fazer de tudo. Até a gente poder, no final, nós vamos lutar. Como é que vocês, jogadores, enxergam assim, eu estou falando do jogo do Flamengo, né? Ontem foi até um jogo diferente, mas o danado do Português foi bem demais ontem, com toda a história, a armação do time, as escolhas, depois que ele perdeu o Rafinha com afundamento na face, ter que corrigir o problema do Rony. Ontem foi um jogo em que pediu muito do treinador, e foi legal porque ele botou o fosfato para trabalhar. E o próprio Tite, inclusive, que vai ao Maracanã, disse que é muito bacana de ver o Flamengo. Né? O Tietê aqui estava nessa cadeira e falou, olha, né, como jogador adversário, que tá gostoso de ver. Como é que vocês conversam sobre o jogo bacana que o Flamengo tem feito? Contra vocês, inclusive, Sim. No jogo do Maracanã. Não, o Flamengo realmente ele conseguiu implementar um tipo de trabalho muito, muito bacana e que está dando certo, né? Os jogadores compraram a ideia do treinador, né? E estão jogando realmente um futebol muito, muito bonito. Então, nós, né? Estava vendo até os números, né? Nós estamos com mais pontos até do que 2016 e 2018 que nós fomos campeões, né, brasileiros. E o Flamengo está 8 pontos na nossa frente, então acredito que é mais mérito nesse momento do Flamengo do que demérito nosso. De vocês, sem dúvida. Mas, Bruno, depois da Copa América, o Palmeiras caiu muito, mudou, jogando muito mal. Palmeiras, sobre o que o Luiz perguntou, de intensidade, tomou um baile do Santos na Vila Belmiro que eu fiquei impressionado. O que o Flamengo fez com o Palmeiras no Maracanã, o Santos fez com o Palmeiras na Vila Belmiro. É um show de bola no Palmeiras. Será que não tem um problema técnico? Eu acho que... Não, acredito que, às vezes, no futebol tem dias que não dá certo, né? Acredito que até o Flamengo mesmo, que está muito bem agora, passou momentos assim, de tomar... fazer jogos ruins, né, e perder jogos jogando muito mal, sendo muito criticado. Então,
Claro que o futebol a gente nunca quer. A gente quer estar sempre jogando bem, sempre em alto nível, sempre vencendo, sempre no topo. É para isso que a gente está trabalhando e buscando, né? Mas ali o Santos também está jogando um futebol muito interessante. Jogar na Vila contra o Santos, contra a intensidade que eles jogam, é sempre muito difícil, né? E você tomar um gol, 2 gols, como nós tomamos ali no começo do jogo, dificultou bastante o jogo, né? Mas acredito que às vezes esses momentos, esses jogos ruins, eles também servem para você te dar um alerta num campeonato que tem muitos jogos, né? Então, como eu falei antes, eu acredito que a gente não está fazendo um campeonato ruim, pelo contrário, né? A gente está fazendo um campeonato muito bom, né? Com alguns jogos que a gente foi mal ou perdeu, mas é claro que a gente está na briga. O elenco que tem, né? Joga contra o Botafogo, por exemplo, um elenco milionário. Ganhou, mas quem viu o jogo sabe, jogou mal. Não, O torcedor do Palmeiras, não. é isso que o torcedor do Palmeiras tava. Mas como é que esse time não joga? Como é que esse time não joga? Contratou tanto, O investiu Botafogo tanto. perdeu muito gol, né? Perdeu, eu não vejo assim quanto o Botafogo, muito, e acredito. perdeu muito gol. Acho que Era um o jogo Botafogo diferente, teve né, Bruno? pouca Tinha uma carga oportunidade. emocional diferente esse jogo. Sim, também. Sim, a pressão da Contra o semana foi Botafogo, terrível. o Botafogo praticamente não levou perigo pra gente. Nós criamos bastante, eu acredito que a gente criou bastante volume. Eu vejo dessa maneira também. E também você viu de um clássico onde você perde, tem essa carga emocional, né? E tá jogando o Palmeiras hoje, parece ter um peso muito maior, essa pressão muito grande por resultado, né? Porque o conceito, Bruno, sem querer interromper tua linha de raciocínio, o conceito do popular, o conceito da galera é o seguinte: tem dinheiro, contratou, vai ser campeão, vai jogar bonito, vai ganhar da Argentina, da Holanda, da Alemanha. Não é assim. No Brasil A é gente até difícil, segunda-feira a gente discutiu aqui no programa a questão que envolve o Flamengo, depois de um comentário de abertura que o Marco Antônio fez, que inclusive viralizou. Você do Flamengo quase fez uma estátua para você, comparando com o Barcelona, inclusive. Do gosto. Não, sem dúvida. Há tempo que eu não E tenho a gente discutiu time aqui, né, brasileiro Marco jogar Antônio? tão bem, E faz também tempo. se colocou um outro ponto importante, que às vezes o jogo coletivo, ele tem um pouco de casualidade. Às vezes a coisa se encaixa quando você menos estava prevendo que fosse possível acontecer. Jogadores se encaixam. Jogadores no se momento encaixam, ali, né? numa formação de jogar, exatamente. E a gente, no caso do Flamengo, até a questão do Pablo Mari, que eu comento com o Roger. Quando entrou o Mari, que ninguém tinha visto jogar, é um jogador que se encaixa nesse padrão de velocidade, um cara que faz os passes que quebram linha, e devolveu o Rodrigo Caio pro lado que ele mais gosta. Ainda teve essa coincidência. Tudo remou a favor, né? Trouxe 2 laterais Extra europeus, classe. entre aspas, sim, que extra ajudam classe. muito na montagem Contratou do melhor, time, né? isso é. Entre nós. Não, acertou algumas Contratou coisas. vários jogadores, 8, se não me engano, que chegam para ser titular para jogar. Em relação ao ano passado, é verdade. São 8 diferentes. Bom, Né? contratou certo. Posso pegar uma carona na Gastou bem pergunta mesmo. do Marco e acrescentar uma coisa dessa questão do Palmeiras, que fica Você já percebeu que você ficou do lado dos picantes, né? Tá ótimo. da questão do desempenho. Mas esse elenco do Palmeiras, que tem 3 títulos nacionais aí em 4 anos, ficou marcado por alguns momentos de alguns jogos, né? E o próprio Mano falou, eu trabalhei no jogo do Palmeiras com o Santos, que ele tinha cobrado muito de vocês do primeiro tempo ruim que vocês tinham feito nas outras 2 partidas. E aí o Palmeiras faz um primeiro tempo pior do que aqueles outros 2. E às vezes parece que desliga o time, né? Em situações pontuais. Por exemplo, semifinal contra o Boca, em 5 minutos toma 2 gols. Sim. Contra o Grêmio, quartas de final, tá ganhando, 5 minutos toma 2 gols. Parece que o time desliga isso. Vocês identificam isso também, como às vezes a equipe concentração, alguém chegou a alguma conclusão em relação a isso? Você acha que acontece isso? É difícil chegar a uma conclusão. É claro que, principalmente ali depois do jogo contra o Grêmio, que foi uma derrota bem dura ali pra gente, né? Foi um peso muito grande ali naquele momento, né? Porque a Libertadores é o campeonato que a gente, né, todo mundo mais busca, é o campeonato que a gente queria muito ganhar. Então naquele momento ali a gente faz um gol, toma 2 gols muito rápido, entra exatamente no jogo contra o Boca do ano passado, que a gente também tomou 2 gols ali em 5 minutos e praticamente ali perdemos a classificação. Então entra um lado psicológico que a gente fica, putz, o que está acontecendo? O que está acontecendo de errado? Que a gente está fazendo as coisas tão bem, e entra um momento de 5 ou 6 minutos ali de desatenção e a gente acaba tomando 2 gols, né? Mas futebol a gente tem que, né, pensar rápido também, a gente também não tem tempo para poder ficar lamentando e tem que dar resposta rápida dentro de campo e levar isso de lição para não acontecer nas outras E a gente jogos não pode falar da eliminatórios. seleção, hein, Bodão? Não deixou a gente Ah, falar da seleção. não. Pode falar. Só para falar de seleção, acho que você vai Censurado. concordar comigo. Está na hora de discutir o trabalho do Tite, sim. Não vejo pecado nenhum. Pessoa do Claro. Tite respeitável,
profissional respeitável. Mas se pegar o resultado do Tite desde que assumiu, normal, como todos os outros treinadores. Acrescentou muito pouco na seleção brasileira como ideia de jogo. Alguns conceitos ele precisa, acho que, rever. E algumas colocações dele, não só de falar, mas atitudes de campo, eu acho que são um pouco incoerentes. Ele fala muito dessa questão de convocar o jogador, tem que olhar como é que ele vai treinar, como é que ele vai se adaptar e depois eu vou colocar. E às vezes ele convoca, como qualquer outro treinador da seleção brasileira, convoca o jogador vai para a Copa do Mundo, não entra, não faz nada, ninguém sabe por que foi convocado, o que foi fazer na Copa do Mundo, ou chama para um amistoso, o cara não entra e nunca mais volta a ser chamado. Isso é uma coisa que acontece com tudo quanto é treinador da seleção brasileira, que é uma tremenda incógnita. Nunca se sabe porque um sujeito é convocado uma vez, depois ele nunca mais é chamado. E as incoerências, por exemplo, por que o jogador... porque tem que se adaptar à seleção, porque é diferente da Europa e do Brasil. E quando ele chega na seleção brasileira, o Gabriel Jesus é um novato na seleção brasileira, ele entra e muda a cara da seleção brasileira. Daquele momento, é a novidade. Você sabe que até na véspera a dúvida era entre os dois, né? Entre ele o Gabigol e o Gabriel Jesus ou o Gabigol. Entra os dois caras jogando ali naquele momento, né? Um cara arrebentando no Brasil e vai. Aí você pega a Copa América, qual foi o jogador diferente do Brasil na Copa América? Cebolinha. Joga onde? No Grêmio. No Brasil. No Brasil. Então, muitas vezes, tem essa coisa que está enraizada no conceito, não só dos treinadores, mas dos jogadores. Esse cara está arrebentando na Europa, ele tem... Óbvio que tem uma diferença de futebol, mas por que esses caras que estão arrebentando no Brasil, como o Gabigol hoje está no melhor momento da carreira, o Bruno Henrique, que para mim é o melhor jogador, o seu xará do Flamengo. Sim. Bruno Henrique teve um momento maravilhoso no ano passado, que poderia ter ido para a seleção. O Dudu, que teve um momento maravilhoso, que poderia ter ido para a seleção. O Bruno Henrique do Flamengo, que hoje, para mim, é o melhor jogador do campeonato brasileiro. Até foi na última. Foi na última. Por que esses caras não podem ser observados numa condição de igualdade com os caras que jogam na Europa e parecem ter cadeira cativa, né? Outro pensado importante. Acho que o jogador, o treinador, ele não pode ter... A gratidão, ela é fundamental na vida da gente, mas ele não pode ficar apegado à gratidão e a alguns nomes que vão andando com ele todo esse tempo. Como o Coutinho, então. Porque teve 280 oportunidades de ser o cara da seleção brasileira e hoje ele não foi o cara da seleção brasileira. Tem que tentar outra alternativa. Ele tem a bola, ele tem tudo. O jeito de jogar também. Você vê aqui no futebol brasileiro, Atlético Paranaense jogando ofensivamente, Grêmio, o Santos, o Flamengo. Bruno Guimarães, excelente. Fora do Brasil. Ficou no banco da Olímpica hoje. Na Inglaterra. O que se destaca hoje no futebol é quem joga para frente. Né? O Brasil tem tantos talentos. É um time, foi chato ver. E ele vem de uma vitória, né? E ganhou. Podia estar com essa cabeça ganhou aberta. a Copa América, mas não ganhou, não encantou. Mas ganhou. Ganhou, mas podia aliviar Mas é exatamente dele, né? isso. Pra nós O não ponto vale. é exatamente mas esse. também não vale. Teve O jogo Provavelmente foi era um legal. momento... Ele vinha seleção brasileira pressionado. Aí ele jogar pode mais. tirar essa pressão Isso, e vinha pensar pressionado. no time de 2022, né? Porque, outra coisa, aqui na América do Sul, o Brasil ficar trombando com as seleções da América do Sul, o Brasil não vai evoluir. O nosso passo é a Europa. Sim, O mas problema nosso é enfrentar seleções médias e boas da Europa. Sim, porque na mas Copa do agora Mundo o Brasil já com a sofreu Liga com a das Nações Suíça, lá vai que é cada uma vez mais seleção ser mais média. difícil. Então, mas por quê? Porque o negócio foi colocado à frente A do Argentina esporte. enfrentou a Alemanha, né? Na questão Sim, a Alemanha não quis enfrentar o Brasil. Aí eu acho que a gente vai entrar numa discussão que não... Você compra os jogos da seleção brasileira e a empresa marca com quem ela quer, onde ela quer. Não. Aí foge a do CBF tem conceito. poder de veto. Não é o que está escrito, eu já mostrei aqui, Parece que mostrei nunca no vetou, site Luiz. da Acho que nunca PIT vetou. Internet. Você tem poder no exército. Agora, por exemplo... Ela decide onde e Agora, com quem joga. eu não estou... Só estou pontuando com informações. Agora, por exemplo, a seleção vai jogar com a Coreia no segundo jogo, Coreia do Sul, vai jogar com a Argentina, jogo em Riad, na Arábia Saudita. Que a Argentina também é cliente da mesma empresa. É o jogo que seleção talvez brasileira. vai valer lá o tal do Superclássico, que já foi só com jogadores que atuam no Brasil e na Argentina e tal. E o segundo jogo seria Madagascar, um lugar assim. Dubai? Não. Era um lugar assim. Era, tipo que a CBF foi lá e falou... China. E aí os caras vetaram. Agora, por exemplo, a CBF tinha escolhido os africanos por conta do adiamento dos jogos da rodada de eliminatórias da África. A campeã e vice, que é a Argélia, e Senegal. A Argélia não podia, tinha assumido um outro compromisso e tal. E aí os caras ofereceram uma outra seleção africana, que a CBF vetou.
E disse que era para respeitar o ranking. Então jogou contra a primeira e a terceira do ranking africano. Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha. Isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia.